Britney Spears é a artista adolescente que mais vendeu na história da música. Ela é creditada como princesa do pop exatamente porque ela renasceu uma onda pop em um momento basicamente onde os artistas teen não tinham fórmulas de poder solo no mercado. Ela basicamente é dita como o maior ícone dos anos 2000, porém, ao mesmo tempo que Britney coleciona essa carreira invejável, extremamente memorável, a gente tem que levar em consideração que muitas coisas aconteceram com ela que foram extremamente nocivas na sua vida. E todas as vezes que essas coisas nocivas entraram na vida de Britney foi por causa de homens. Então hoje nós vamos falar dos piores homens da vida de Britney Spears. Antes da gente começar esse vídeo aí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar aí com um dos primeiros e talvez um dos piores que Britney teve, que foi o Justin Timberlake. Por que eu falo isso pra vocês? Por causa que o Justin, depois da relação dele com a Britney acabou, oficialmente a gente percebe que as coisas na vida dela começaram a ficar meio desandadas em alguns pontos. A gente percebe que a Britney começou a se misturar muito com gente errada depois que a relação com ela com o Justin acabou. Parece que ele foi o gatilho para as coisas começarem a dar errado. Muita gente acredita como o Kevin Federline como a pessoa principal desse pilar aí, mas eu acho que as coisas começaram bem antes do que a gente imagina. Eles se conhecem oficialmente ainda crianças no show do Mickey e basicamente assim, demorou 7 anos até eles conseguirem realmente ter uma relação e começar a namorar. A gente não sabe disso, mas depois que o show do Mickey acabou, o Justin foi para um lado e a Britney foi para o outro. Então eles ficaram muito tempo sem contatos. No meio desse período que cada um tomou seu caminho, a Britney acabou começando a sua carreira como Britney Spears e o Justin acabou entrando numa boy band bem estourada dos anos 2000 e final dos anos 90 chamada NSYNC. A Britney e o Justin se reencontraram durante a turnê do NSYNC por causa que a Britney estava abrindo os shows deles. Então, automaticamente eles voltaram a ter contato e nesse período começaram a ficar e acabaram namorando. O namoro deles simplesmente se tornou um dos maiores namoros de celebridades que já aconteceu e foi noticiado pela mídia. O Justin foi literalmente o primeiro amor da vida de Britney. E isso é uma coisa que os tabloides estavam sempre atrás dos dois. Eles eram muito agressivos em cima da relação dos dois porque eles queriam detalhes íntimos que, vamos dizer assim, não diz respeito a mais nenhuma pessoa, né? E a virgindade da Britney era uma coisa que estava sempre em pauta, sendo batida em todo lugar que ela ia, porque a Britney tinha um discurso de que ela queria casar virgem. Porém, depois de algum tempo fomos entender que ela perdeu a virgindade com Justin Timberlake. O relacionamento deles acaba oficialmente em 2001 com um suposto relato de que Britney teria chifrado Justin com o Wade, que era um coreógrafo ali do NSYNC. O Justin dá uma declaração para o jornal Telegraph falando o seguinte sobre o assunto. A separação foi absolutamente dolorosa para mim. Não posso simplesmente ter relacionamento sem sentido com mulheres. Eu tenho que achar a falta certa para ter um relacionamento. Deve haver um grande momento para ela aparecer. O relacionamento deles foi marcado por jeans, Stinky e Pink, entre outros momentos aí que, vamos dizer assim, todo mundo se apaixonou cada vez mais por Justin. Por que o término dela com o Justin foi o começo das coisas começarem a dar errado? Porque tudo foi muito traumático. Foi uma situação assim que a Britney estava com ele já há um bom tempo e foi uma coisa muito repentina e que de repente o mundo inteiro se virou contra ela, né? E o Justin começou depois a sua carreira solo e jogou Cry Me a River aí pra dizer a shade do que aconteceu, basicamente confirmando tudo que o pessoal esperava sobre a traição. Então rolou ainda muita mágoa sendo trabalhada através dos anos. E depois disso, a Britney começou a se misturar com algumas pessoas que tinham estilos de vida não tão legais. E meio que isso é uma coisa assim que a gente percebe que virou uma rotina na vida dela depois deste processo com o Justin.
Uma outra pessoa que passou pela vida de Britney foi o Jason Alexander, que inclusive hoje está participando muito do movimento Free Britney. O Jason era o melhor amigo da Britney até determinado ponto na vida dela, e num ato ali depois de uma noite muito louca em Vegas, eles resolveram ir naquela capela super famosa e fazer o seu casamento. E foi o casamento mais rápido da história, porque ele durou apenas 55 horas. E assim, há rumores que eles se arrependeram logo depois daquilo, que a Britney já estava numa fase de breakdown no começo dessa época, que a Britney estava rebelde com as pessoas. Havia alguns relatos de que Britney já estava dando a entender que ela não aguentava mais o sistema de ser a princesinha da gravadora. Então tinha muita coisa nessa época que já estava servindo como um murmurinho para alimentar ainda mais porque Britney faria um casamento tão repentino. Esse casamento foi tão louco que a Britney casou basicamente de calça jeans e um boné de beisebol. E tem a teoria da conspiração que nessa época ela já estava endossando a personagem Mona Lisa, que é, no caso, o alter ego dela, que se livra totalmente das correntes da gravadora. Tanto que existe a música Mona Lisa, que fala exatamente sobre essa questão dela estar sendo clonada, de estarem multiplicando ela, que ela quer ser a original. Então assim, rola todo esse negócio. Esse casamento acabou sendo anulado depois de 55 horas. Todo mundo interviu no negócio, a gravadora entrou, sumiram com a Britney de cena. Foi literalmente assim, uma loucura, gente, que aconteceu. Foi uma semana completamente de surto na carreira da Britney. Detalhe, tudo isso em 2004. De repente surge na vida de Britney um homenzinho chamado Kevin Federline. A Britney conhece ele numa boate. Em 2004 a Britney estava promovendo aquela turnê maravilhosa dela, que era a The Onyx Hotel Tour, que no caso era a tour do álbum In The Zone, que tinha sido um sucesso monstruoso na carreira dela. O namoro dos dois era muito comentado naquela época, inclusive os fãs, tanto daquela época como até hoje, falam que Kevin Federline nada mais era do que um grande interesseiro. Se casam numa cerimônia bem assim secreta, porque o que acontece? Como a Britney era muito perseguida por paparazzi e pela mídia, ela tentou driblar eles, falando que ia fazer só um noivadinho com o Kevin, mas o que acontece não era noivadinho, era literalmente o casamento da bonita. E isso foi ser descoberto no ano seguinte, quando ela lança oficialmente aquele reality show dela super louco, o Britney and Kevin Chaotic. Por que esse documentário meio que é tão assustador assim, né? Esse documentário não, essa série, né? Esse reality show deles é tão assustador. Porque a Britney, ela tá muito diferente do que a gente é acostumado com ela. Ela tá falando de sexo, ela fala dos seus desejos, ela faz coisas que a gente não esperava que Britney fizesse. Então muita gente já acredita que nessa época ela tava passando por algum momento assim que ela já não tava mais tão consciente de muita coisa pelo aquele excesso de amor que ela tava pelo Kevin. Porque o Kevin, gente, ele deu pra Britney uma segurança que ela não tinha há muito tempo. Desde o relacionamento dela com o Justin, a vida dela foi assim, ó. Então até o momento que ela chega, conhece um Kevin, casa com o Kevin, tem 2 filhos com o Kevin, ela achava que aquele era o momento que a vida dela oficialmente fosse estabilizar, mas não foi o que aconteceu. Tanto que a gente percebe que quando ela leva ele lá na Ellen, o próprio body language dele mostra exatamente como ele tá se sentindo um senhorzão, e a Britney, que é a estrela do negócio, toda encolhida. E tipo, você fala, garota, acorda, você é Britney Spears. No dia 6 de novembro de 2006, a Britney oficialmente acaba com esse casamento através de uma mensagem de texto e começa uma das batalhas mais difíceis da vida dela, que é, além do divórcio, a questão da guarda das crianças. Todo esse processo do divórcio, da guarda das crianças e as amizades ruins que Britney tava naquela época começaram a levar ela cada vez mais para o buraco. E isso ela fala abertamente naquele documentário que ela lançou, For the Record, quando ela promovia o álbum Circus. A Britney fala exatamente o seguinte: eu me casei por razões erradas, em vez de seguir meu coração e fazer alguma coisa que me fizesse feliz. Eu me casei pela ideia da
coisa. Isso, mais uma vez, alimenta o que a gente está falando desde o começo do vídeo. Britney era uma pessoa sozinha, Britney era uma pessoa que se sentia frágil e que precisava de alguém para falar para ela que ela realmente era uma pessoa notável. Então, assim, o problema dela era muito mais fundo do que a gente imagina. Chegamos agora em um dos piores parasitas que passaram pela vida de Britney. Acredito que é o pior de todos mesmo, porque o que o Sam Lutfi fez com a Britney é algo que podemos dizer assim, a gente não desejaria para o nosso inimigo. O Sam surge na vida da Britney de uma forma, como vou dizer pra vocês assim, que a Britney tava naquela vida de party girl dela. Ela tava em uma boate, ela encheu muito a cara e ela bodou. Nessa bodada que ela deu, ela ficou caída lá no chão e tava cheio de paparazzi na porta dessa suposta boate. E nesse dia que isso aconteceu, o Sam Lutfi foi a pessoa que pegou a Britney e saiu com ela pelos fundos, sem ninguém ver aquela situação toda acontecendo. E depois disso, ele começou a manter contato com a Britney e até que começou a ficar mais forte a relação deles, ao ponto que ele foi para casa dela e ele começou a empresariar a carreira dela, tomar conta dos bens dela, enfim, ele dominou ela do dia para a noite. Qual que é o negócio do Sam? O Sam, ele é uma pessoa já conhecida em Hollywood porque ele é meio que um capangão das pessoas que ele é empresário. Entendeu? E ele tem uma mania de se aproximar de celebridades que estão em momentos frágeis. Ele foi empresário da Courtney Love, tanto que existe aquele bafo da história da guitarra do Kurt Cobain, que ela queria a guitarra do cara, aí o Sam foi lá na casa do cara, bateu no cara pra caramba com um outro capanga dele, pegaram a guitarra e afins. Assim como ele também tentou se aproximar da Amanda Bynes, né? Então, assim, foi realmente uma situação bem difícil e ele aproveita, sim, de certas pessoas frágeis. Ele tirou muito dinheiro da Britney, e não só dinheiro ele tirou da Britney, mas a família da Britney também acusava ele de estar drogando a Britney para ela poder fazer as coisas do jeito que ele queria. A própria mãe da Britney fala exatamente que o Sam tratava ela com muita agressividade e a Britney relatava várias vezes para a mãe dela que ela sofria esses atos agressivos deles e que eles brigavam muito. Tem um artigo que foi escrito pela MTV na época de todas essas coisas que aconteceu, que a família da Britney relata, acho um dos momentos mais assim em que o Sam estava tentando fazer com que a Britney fosse inteiramente separada da família dela e da história com a família dela. Os pais da Britney nessa matéria afirmam que as linhas de telefone da casa da Britney, assim como os celulares da casa dela, todos tiveram suas linhas cortadas. E detalhe, os telefones também na época que eram celulares, todos tiveram seus carregadores confiscados pelo Sam. Com muita sorte, naquela época, o pai da Britney conseguiu tirar o Sam Lutfi de jogo depois de uma ação judicial e ele virou conservador da Britney. Então, naquele momento que estava acontecendo essa situação toda, que a Britney estava naquele estado deplorável que a gente viu ela ficar no ano de 2007, a família dela foi muito importante para tirar ela do abismo. Isso daí é uma coisa que a gente não tem como negar. Porém, o pai dela já vira uma outra pessoa péssima na vida dela aí, porque com o passar do tempo, o poder parece que subiu na cabeça dele e as coisas ficaram meio fora de controle. Como a gente sabe, gente, o pai da Britney ficou como tutor legal dela desde 2008. Então, assim, ele tinha poder sobre o dinheiro dela e os bens dela. Porém, com o passar do tempo, a Britney quis ter maiores liberdades e o pai dela não permitia essas liberdades. Ela tinha uma mesada semanal muito pequena perante o que ela ganhava. Os shows de Las Vegas dela, ela estava ganhando $300 mil por show. A residência dela, assim, fazia 3 shows por semana, então basicamente ela ganhava quase 1 milhão por semana. E simplesmente o dinheiro não apareceu.
Recentemente a gente teve algumas atualizações do Free Britney, eu cobri basicamente quase todas aqui no canal, tem um vídeo só sobre o Free Britney aqui, pois vocês vão assistir ele, que eu vou deixar marcado aqui na descrição, mas que exatamente ele apresenta o relatório de bens da Britney, e os bens da Britney simplesmente computam 55 milhões de dólares, o que é um absurdo. Cadê a fortuna da Britney? Cadê as coisas que a Britney construiu? Cadê o dinheiro de Las Vegas? Então, tudo isso foi ficando ainda mais comentado na mídia e ajudou com que o Free Britney ganhasse ainda mais proporção. Com isso a gente conclui que a Britney meio que ela vive num abismo, né, gente? Ela tem um pai que num momento ajudou ela e de repente virou uma pessoa sanguessuga. Ela teve esses homens que passaram pela vida dela que acabaram com a saúde mental dela. Como eu disse, o pior definitivamente é o Sam, mas você percebe que o Justin também foi uma pessoa que auxiliou muito nesse problema. A relação dela com o Jason e todas as coisas que aconteceram também fez com que a Britney ficasse um pouco no pinel. E a gente conclui assim que a vida de Britney, por mais que ela seja uma celebridade incrível e que a gente ame ela e a gente queira muito que ela volte a afins, ainda dá uma sofrida no nosso coração quando a gente percebe que ela passou por tudo isso simplesmente buscando ser feliz. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esses homens da vida de Britney. Como vocês se sentem sendo fãs dessa relação toda? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Ó, um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.